Olá pessoal, continuando a falar sobre esse livro aqui, Inteligência Artificial, Sociedade, Economia e Estado, do Rony Weinsoff, Andriei Gutierrez, foi publicado pela editora Thomson Reuters em 2021. Vou falar de mais um capítulo aqui do livro, capítulo 10, Responsabilidade Civil de Sistemas de IA e a Personalidade Jurídica de Robôs, da Viviane Nóbrega Maldonado. Com Isaac Asimov, em seu livro Eu, o Robô, de 1950, ele apresentou as 3 leis básicas de robótica, que, segundo ele, haveriam de reger os computadores no futuro. São as seguintes leis. Primeira, um robô não pode ferir um ser humano, ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. Terceiro, um robô deve proteger a sua existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. A inteligência artificial ela é definida como a capacidade dos sistemas para interpretar corretamente dados externos e aprender a partir desses dados e utilizar essa aprendizagem para atingir objetivos e tarefas específicas através de uma adaptação flexível. No direito brasileiro, a inteligência artificial são, por evidente, categorizada como coisa, né? E os dados decorrentes de fatos a ela correlatos se resolvem pela via das normas contidas no Código Civil Brasileiro ou no Código de Defesa do Consumidor. Embora durante algum tempo tenha existido debate sobre a amplitude da responsabilidade civil em hipóteses como a presente, né, consolidou-se o entendimento de que a responsabilidade não se acha alocada de forma exclusivamente no fabricante da coisa. O Supremo Tribunal de Justiça hoje tem firme posição no sentido de que a responsabilidade civil solidária alcança todos os atores que fazem parte da cadeia de fornecimento. A professora Susana Navas Navarro se posicionou da seguinte maneira: um robô ele pode apresentar diferentes níveis de autonomia. Por exemplo, no caso de veículos autônomos, pode ter vários níveis, desde a ausência de autonomia do veículo até um veículo totalmente autônomo. No caso dos drones, a União Europeia distingue entre um drone que é pilotado no solo, né, por um humano, e um drone totalmente autônomo, passando por uma área cinzenta entre essas duas situações, em que, apesar do drone ser pilotado por um humano, ele tem uma certa autonomia. Então, cada situação dessas vai dar uma diferente responsabilização, né? Nos casos em que a máquina assume o controle total da decisão, a regra seria mais semelhante à regra de responsabilidade civil contida nos códigos civis em relação aos danos causados por animais. De qualquer forma, no âmbito da União Europeia, não foi efetivamente reconhecida uma personalidade jurídica independente para a máquina. No âmbito da União Europeia, atualmente os robôs não têm personalidade jurídica em nenhuma das jurisdições dos Estados. Nos atuais marcos legais, os robôs só podem atuar como meras ferramentas para realizar comandos que podem direta ou indiretamente ser atribuídos a seres humanos. A responsabilidade legal pelas ações do robô, portanto, recai sobre o mestre humano. Na esfera da legislação brasileira, e não existe uma legislação própria específica para o tema, né? Então, isso é tratado, como falado inicialmente, no âmbito do Código Civil Brasileiro e do Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado, então.